Pessoal, então vamos aqui para o nosso último capítulo, né, a última temática aí do curso. Estamos finalizando aí, felizmente, né? Então, o último capítulo a gente vai falar sobre rolamento, né, rolagem, torque e momento angular. Então, as primeiras sessões vão ser mais uma revisão daquilo que a gente viu no capítulo anterior, né, da aplicação da segunda lei de Newton, né, versão rotações. E aí, para o final, que a gente vai ter mais novidade, que é o momento angular. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a gente vem aqui para o processo de rolagem, alguns livros chamam de rolamento, que basicamente é a seguinte situação, né? Imagine uma bicicleta se deslocando, né? Nesse processo de rolamento da bicicleta, você vai ter dois tipos de movimento ali. Um movimento de rotação e um movimento de translação. Para considerar que você tenha um rolamento de fato, né, que esse pneu da bicicleta ele não deslize, certo? A gente diz o seguinte: como o comprimento do tanto que o centro ali, ó, o centro do pneu da bicicleta, que seria o centro de massa, né, desse sistema, desloca para quando ele dá uma volta, né, se não houve nenhum tipo de deslizamento, né, o deslocamento que ele executou ao final de uma volta é exatamente o comprimento da circunferência do pneu, ok? Então, a gente sabe que a circunferência de um pneu é o produto do ângulo vezes o raio, esse ângulo em radianos. Quando você completa uma volta, esse ângulo θ vira 2π radianos, né? Então, que corresponde ao comprimento do pneu. Então, quando você tem essa situação, que o deslocamento do centro do objeto ali, do centro da roda, é equivalente ao arco da sua circunferência, então isso se traduz numa condição de rolamento, né? Ou seja, ele rolou sem deslizar. Tá? E aí, se eu pego essa expressão e derivo ela com relação ao tempo, eu verifico que a minha velocidade do centro de massa nada mais é do que um ômega vezes r, ou seja, que é a frequência angular, né, vezes o raio dela. Tudo bem? Então, esta equação, velocidade do centro de massa igual a ômega r, ela é a condição de rolamento, é a condição para o objeto ele poder se deslocar, né, em rolamento, ou seja, sem deslizar. Tudo bem? Porque a partir do momento que ele desliza, então o tanto que ele vai andar pode ser maior ou menor, né? No caso, vai ser maior do que o arco de conferência que ele rodou. Tudo bem? Como ele está deslocando com rolamento, ou seja, sem o pneu deslizar sobre a superfície, então a gente está considerando que todo o deslocamento dele corresponde a um arco de circunferência do próprio pneu. Tudo bem? E isso se traduz nessa equação. Então, essa equação é a nossa condição de rolamento. Tá? Ele está se deslocando sem deslizar sobre a superfície. Tudo bem? Dando sequência aqui, nesse processo de rolamento, a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem um movimento de rotação dele em torno do próprio eixo, e a gente sabe que essa velocidade ela é tangente, né, à trajetória. A gente já analisou o movimento circular lá nos primeiros capítulos, né, e revisou aqui nesses. Esta velocidade na borda é a velocidade aqui, ó, do centro de massa com que ele se desloca também, tá ok? Então, este aqui é um movimento de rotação pura, só que além disso, além dele rotacionar, ele também translada. Então, cada ponto desse se desloca para frente também com a velocidade v. Então, no ato de rolamento, ele vai ter uma combinação desses dois tipos de movimento. Um movimento de rotação pura mais translação. Dessa forma, lá em cima, a gente vai ter o dobro da velocidade do que o próprio centro de massa. E aqui embaixo a gente vai ter uma velocidade nula, né? Eu sei que isso pode parecer estranho no primeiro momento, né? Você tem uma velocidade nula aqui embaixo e tal, mas eu vou tentar exibir aqui algumas imagens, tentar argumentar para convencer vocês, tá? Então, isso aqui é uma imagem que está retratando mais ou menos este movimento, né? Você percebe aqui em laranja a velocidade do centro de massa, né, em linha reta.
E essa parte vermelha aqui é a velocidade de um dado ponto. Então aqui em cima você tem uma velocidade máxima, aqui embaixo você tem uma velocidade nula. Tudo bem? O livro do Halley ele apresenta a seguinte figura. Isso aqui é um pneu de bicicleta que ele está em processo de rolamento, ou seja, ele está transladando e rotacionando, certo? E aí você tirou uma foto num dado instante. Então, o que você consegue verificar aqui? Perceba que em cima não dá pra gente, a imagem está muito mais borrada, não dá pra gente ver ali, ó, né, os raios, né, que conectam ali o aro da bicicleta com o seu eixo. Enquanto embaixo, aqui na parte inferior, você consegue ter maior nitidez da imagem, né? Certo? Então, isso é uma consequência justamente daquilo que a gente discutiu. Lá em cima, aqui no topo, a velocidade é o dobro, né, do que está aqui no centro, no eixo dele. E aqui embaixo a velocidade é zero. Então, por isso que você tem maior nitidez, tá? Do que aqui em cima, porque aqui ele tem uma velocidade muito maior, beleza? Então, essa é uma imagem para tentar te dar uma ideia desse efeito, beleza? Então, num processo de rolamento, a velocidade no topo é 2 vezes maior que o seu eixo e a velocidade na sua base aqui é zero, né? Para esse caso do pneu. Tudo bem? Então, ok. Então, isso aqui é mais ou menos a ideia central aqui do objeto e isso vai se desdobrar em outras consequências também, que a gente vai analisar. Tá? Consequências para energia cinética e também condições para aplicação da segunda lei. Tudo bem? Então, até agora era isso que eu tinha que apresentar, né? Espero que tenha ficado claro.